Pai Shalom, estamos terminando o Evangelho de Marcos comentado. E eu estou usando essa Bíblia de Jerusalém, mas depois eu quero mudar de Bíblia nas próximas leituras, porque existem algumas Bíblias que elas não está igual a João Ferreira de Almeida corrigida e fiel. Algumas Bíblias não está igual a ela. E eu prefiro usar aquela que está mais completa, porque cada dia que passa as pessoas estão tirando coisas da Bíblia, estão tirando palavras. Infelizmente, algumas traduções dessas modernas por aí, de 2000 para cá, desconfie. Aliás, acho que de 1900 para cá já tem que desconfiar um pouco, mas de 2000 para cá tá pior as traduções das Bíblias, ok? Então eu vou terminar essa da Bíblia de Jerusalém e depois, com a graça de Deus, Deus me ajudando, eu vou fazer dar uma Bíblia mais antiga. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Então vamos lá. Logo de manhã, os chefes dos sacerdotes fizeram um conselho com os anciões e os escribas, ok? Aqui foi quando eles prenderam o Senhor Jesus. Primeiro eles prenderam o Senhor Jesus, levou para a casa do sumo sacerdote, para a mansão do sumo sacerdote, que embaixo tinha as prisões. A casa dele era reto com a rua, o terreno dos fundos era bem caidão lá para baixo, que ali em Jerusalém é cheio de morro. E aí ali para baixo, naquelas ribanceiras, tinha as prisões de pessoas que eles sabiam que não era perigosa. Eles sabiam que o Senhor Jesus não era perigoso. Eles só tinham medo do lado espiritual do Senhor Jesus. Eles tinham medo era disso. Porque eles sabiam que o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus, eles ficaram um pouco com medo do Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus foi lá no templo e derrubou tudo. Mas, como ali eles não conseguiram prender o Senhor Jesus, porque ali os anjos estavam com o Senhor Jesus, mas aí quando foi para ser preso, os anjos não podiam fazer nada, porque precisava cumprir as profecias, ok? Nós precisamos ter esse discernimento, quando uma coisa vai acontecer, que Deus está conosco, e quando vai acontecer, na realidade Deus vai estar sempre conosco, mas às vezes Deus vai permitir. Foi o caso de prender Jesus, ok? Então tem coisas que não adianta você ficar xingando um e outro, que não vai resolver nada. Nem cristão, nem evangélico, protestante só sabe protestar, mas obedecer a Bíblia não obedece, ok? Tem coisa que o eterno Deus vai enviar os anjos dele para dar livramento. Tem outras coisas que os anjos vai passar junto pelo fogo, pela cova dos leões. Crês? Se não crer vai ser pior, porque você não vai entender nada quando acontecer as coisas. Então aqui eles tinham prendido o Senhor Jesus. Ainda estava na casa dos religiosos, dos sacerdotes. O sumo sacerdote era a pessoa mais importante do templo de Jerusalém, ok? Da religião judaica. Então vou continuar aqui a leitura. Já dei uma boa explicada aqui para mim continuar a leitura, para a glória de Deus. Logo de manhã, os chefes dos sacerdotes fizeram um conselho com os anciões e os escribas e todo o sinédrio. Fizeram a reunião com os anciões, com os escribas e todo o sinédrio. O sinédrio tinha de 70 a 72 pessoas que faziam parte do sinédrio, ok? Mais os religiosos do templo, e ali juntou bastante coisa, né? E manietando, amarrando pelas mãos, ok? E manietando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Foi entregar o Pilatos ao romano. Eles queriam que o Senhor Jesus se prostrasse diante deles, falasse que estava errado, que não ia mais pregar as pregações que o Senhor Jesus fazia,
E eles bateram o Senhor Jesus, eles cuspiram, eles humilharam, eles fizeram tudo com o Senhor Jesus. Porque o inimigo é assim. Quando você não dá o braço a torcer, eles começam a te humilhar. E já percebe que isso é obra das trevas, ok? Santo é o nome do Senhor. Quando a pessoa começa a te humilhar porque você não aceitou algo dela, ali tem demônio por trás. Pode ficar certeza disso, que aquela pessoa ela já está sendo influenciada pelo maligno, porque ela quer te obrigar a fazer as coisas. Cuidado com esse tipo de gente. Vamos lá. Eles queriam obrigar o Senhor Jesus a negar tudo. O Senhor Jesus não negou. Ele falou, pois agora tu vai morrer na mão dos romanos. E eles fizeram de tudo, gente. Os romanos nem queriam matar. Os romanos nem queriam matar o Senhor Jesus. Nem queriam matar. Mas eles provocaram tanto, até tirar a paciência do Pilatos e o Pilatos mandar fazer o que fez com Jesus. Vamos lá. Ok? Levou lá para o Pilatos. Chegou lá e Pilatos o interrogou. És tu o rei dos judeus? Respondendo ele, disse, tu dizes. Ok? Quando a pessoa faz uma pergunta, é porque ela já crê naquilo. Isso é a realidade. Então, quando ele fez a pergunta, tu é o rei do judeu, ele falou, tu dizes. Quer dizer, é como se ele falasse, tu está confirmando, ok? Vamos lá. E os chefes dos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. E ali os chefes dos sacerdotes estavam juntos. Imagina, era o povo de Cristo, da tribo de Judá ali, condenando ele. E você vai esperar ajuda de quem? Se o teu próprio povo te condena. De que você vai esperar ajuda? O romano, o gentil, até tentou ajudar. Mas vocês vão ver o que aconteceu. Vamos lá. Pilatos o interrogou de novo. Nada respondes? Vê de quanto te acusa. Você vê tantas essas coisas erradas mesmo que estão falando e você não se defende para dizer se é verdade ou não. É isso, ok, gente? Jesus, porém, já nada mais respondeu. Tá, tem coisa que não vale a pena responder, gente, ok? De sorte que Pilatos ficou impressionado, né? Pilatos costumava prender aquelas pessoas que gritavam, que pediam pelo amor de Deus, que se ajoelhava, que implorava, e o Senhor Jesus ficou quieto. Pilatos falou, nossa, mas nunca peguei um homem desse jeito. Ele não fala nada. Ele vai ameaçado de ir para a cruz e não fala nada. Vamos continuar. Por ocasião da festa, eles lhes soltavam um preso que pedisse. Então, toda vez que tinha Páscoa, os judeus iam lá e pediam para os romanos soltar um preso. Era um tipo de um perdão, de uma caridade que eles davam para os presos. Toda festa de Páscoa eles faziam isso. E aí o Pilatos lembrou. Falou, olha, vamos dar liberdade para ele, como presente da festa. Né? Vocês não estão fazendo nem a festa de Páscoa? Como presente, vão dar liberdade a esse homem. Por ocasião da festa, eles soltavam um preso que pedisse. Quem é que pedia? O povo judeu pedia para soltar, ok? Ora, havia um chamado Barrabás, que é filho do pai, ok? Barrabás é filho do pai. Não é Messias. Barrabás não é Messias, igual o pessoal fala por aí, não. Barrabás significa filho do pai, pode ser de um pai comum. Não precisa ser filho de Deus. Filho de um pai. Filho do pai. Bar é filho e Aba é pai. Barrabás, filho do pai. Preso com outros amotinadores que numa revolta havia cometido um homicídio. Então esse Barrabás, filho do pai, ele fazia parte daqueles grupos que eram contra as leis romanas ali em Jerusalém. E nisso, quando eles foram atacar ali, ele matou uma pessoa. Por isso ele estava preso. Ele estava preso porque ele foi homicida, porque ele matou uma pessoa
Aqui fala como é que fala? Amotinadores. Quando juntava aquelas pessoas para atacar outras, ok? Barrabás matou um. Porque eles viviam protestando, os romanos ali, eles viviam protestando. Até no ano 70, quando destruiu Jerusalém, eles viviam protestando, os romanos ali. Eles queriam que o Senhor Jesus fizesse a mesma coisa. Aí o Senhor Jesus não protestou, eles ficaram com raiva do Senhor Jesus. Vamos continuar. A multidão, tendo subido, começou a pedir que ele fizesse como sempre tinha feito. Olha, ok, solta a pessoa. Aí o Pilatos veio e falou ok. Pilatos veio, apresentou o Senhor Jesus e apresentou o Barrabás, aquele que tinha matado, o homicida. Então eles preferiu que tira a vida do que aquele que dá a vida. Jesus dá a vida. O Barrabás tira a vida. Eles preferiu o que tira a vida, ok? Pilatos então perguntou-lhe: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele sabia, com efeito, que os chefes dos sacerdotes o tinham entregue por inveja. Ele pensou, ele viu, falou: meu pai, não acredito. Eu não acredito que eles têm tanta inveja desse homem a ponto de me entregar esse homem. Esse homem não cometeu nenhum pecado digno de morte. E aí ele ainda deu mais essa chance, né? Olha, quer que eu solto ele? É inocência de Pilatos, né? Porque é claro que eles não iam querer se eles levarem ele lá para ser morto. Então vamos lá. Os chefes do sacerdote, porém, incitavam o povo para que pedisse que antes lhe soltasse Barrabás. Aí o chefe do sacerdote, aquele povo que estava tudo ali em volta, ia no povo, na população que estava ali. Que quando ficaram sabendo que o Senhor Jesus estava preso, foi muitas pessoas que surpreenderam o Senhor Jesus à noite, enquanto estava todo mundo dormindo. O inimigo é covarde. O inimigo é covarde. Ele foi à noite, quando estava todo mundo dormindo. Aí, mas aí amanheceu o dia, surgiu a notícia: Jesus foi preso, né? Jesus foi preso. E aí, o povo foi lá para frente lá da cadeia de Pilatos. E aí, só que os que eram aliados aos sacerdotes falavam para o povo: não, vocês têm que falar para soltar Barrabás. O povo querendo que soltasse Jesus, mas ele falou: não, tem que falar que... Aqui, ó, veja só. O chefe do sacerdote, porém, incitava o povo para que pedisse que antes lhes soltasse Barrabás, ok? Então, ainda que o povo quisesse, o sacerdote insultava eles para dizer que era para soltar Barrabás, ok? E o povo tinha medo deles, porque quando eles queriam apedrejar alguém, eles não tinham dó de ninguém. Olha lá. Aqui, ó, versículo 11. E o chefe do sacerdote, porém, incitava o povo para que pedisse que antes lhe soltasse Barrabás, o homicida. Então eles preferiam um que mata do que um que dá a vida, ok? Vamos lá. Não é à toa que Jerusalém foi destruído no ano 70 da era cristã e ninguém fala isso. Vamos lá. Pilatos perguntou-lhes de novo: que farei de Jesus que dizeis ser o rei dos judeus? E Pilatos fazia questão de falar esse nome, rei dos judeus. E aí que eles ficavam com mais raiva ainda. Vamos lá. Eles gritaram de novo: crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: mas o que mal ele fez? Eles, porém, gritavam mais com veemência: crucificam. Ele não queria dar explicação nenhuma, não. Ele só queria que matasse. Tinha que matar. Não importa o que ele fez, mata ele. Era assim. Pilatos, então, querendo contentar a multidão. Olha lá, o Pilatos ficou com a multidão, tá? Cuidado com políticos, eles são todos ligados um com o outro. Eles podem ser de esquerda, ser de direita. Na hora de defender entre eles lá. Pilatos, então, querendo contemplar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E depois de fazer açoitar a Jesus, entregou-o para que fosse crucificado. Então o Senhor Jesus já tinha apanhado pelo sacerdote, pelo soldado sacerdote, que o sacerdote mandaram, deram a ordem, claro.
Depois ele apanhou pelo soldado de Pilatos, ok? Quando Jesus foi para a cruz, ele já estava todo machucado. E para completar, eles fizeram a coroa de espinho e encravou na cabeça do Senhor Jesus. Porque ali o diabo estava junto com aquele povo, fazendo mal, ok? Era muita maldade. Para que eu e você fôssemos libertos do pecado. E você ainda não acredita? E você ainda prefere ficar no pecado e pagar no inferno? Vamos continuar. Os soldados o levaram ao interior do palácio, isto é, do pretório, e convocaram a toda a corte. Em seguida, vestiram de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lá impuseram. Olha. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus. Eles ficaram com zombaria. Eles vestiram, eles colocaram um manto vermelho no Senhor Jesus, porque o vermelho no meio romano era roupa de rei. E colocaram a coroa de espinho, ok? No povo deles, eles colocavam a coroa de louro, folha de louro que não tem espinho. Mas no Senhor Jesus colocaram a coroa de uma árvore que tem espinho. Lá, quem foi em Jerusalém vai ver essa árvore que tem espinho, ok? E aí eles começaram a zombar. Quero ver quando o Senhor Jesus voltar, quem vai zombar dele. Aí começaram a zombar. Ah, tu é o rei. Ó, salve, rei. Salve, fazendo aqueles zombaria, né? Pro Senhor Jesus. Ai de quem se converter a Jesus. Não importa se é judeu ou romano, gente. Não importa se é judeu. O Senhor Jesus falou lá quando estava morrendo: Pai, perdoa quem não sabe o que faz. Só que aí quem decide perdoar o Pai, se vai perdoar ou não. Eu posso pedir para Deus perdoar uma pessoa, mas quem vai decidir se vai perdoar ou não é Deus. Ok, gente? O Senhor Jesus pediu para o Pai perdoar, mas quem vai decidir se vai perdoar ou não é Deus, é o Pai. Tanto que teve muito sofrimento que o povo judeu nunca tinha passado, como foi no ano 70 de Jerusalém. E esses romanos que negam Jesus, não pensem eles que eles estão ilesos também não, que não estão, viu? O romano aqui, ele representa todo o gentio do mundo inteiro. Não é só lá de Roma, igual tem uns pecadores por aí que acham que só tem pecado em Roma. O pessoal está fazendo tudo errado, mas só Roma que é do mal. Ai, gente, se converte também, né? Seja inteligente. O romano ali, ele representa toda pessoa que não era judeu. Todo, qualquer um, de qualquer lugar. Porque o romano mandava no mundo da época. Então, vamos continuar. E batiam-lhe na cabeça com um caniço, com uma vara, um cano. Cuspiam nele e de joelhos o adoravam, zombando, batendo e zombando. Joelhava, zombando. Vai zombando. Deus vai colocar todos os inimigos de Jesus debaixo dos pés dele. Todos. E o Senhor Jesus só vai voltar nessa terra quando os inimigos dele estiverem debaixo dos pés dele. Ok? Arrebatamento é outra coisa que um bocado de gente não entende. Deixa pra lá. Jesus vai voltar nessa terra quando os inimigos estiverem debaixo dos pés dele, porque é a promessa do Pai. Quando os inimigos estiverem debaixo dos pés do Senhor Jesus, quando todo joelho estiver se dobrando e confessando que ele é Senhor, aí ele volta. Quando vai ser? Não sei. Só Deus sabe. Depois de caçoar dele, despiram-lhe a púrpura e tornaram a vesti-lo com suas próprias vestes. Aquele manto de púrpura ali foi só para fazer a encenação. Ok? E levaram-no fora para que o crucificassem. Requisitaram um certo Simão Cireneu que passava por ali vindo do campo, para que carregasse a cruz. Era o pai de Alexandre e de Rufo. Então, eles já tinham batido tanto o Senhor Jesus já estava sem comer, sem dormir, já tinha apanhado tanto que fisicamente, corporalmente, o Senhor Jesus já não aguentava mais, ele podia morrer ali mesmo no chão. Então, eles
chamaram um homem lá para levar a cruz, para chegar lá crucificar o Senhor Jesus, ok? E levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que traduzido quer dizer lugar da caveira. Lugar da caveira, Gólgota, caveira. Levou o Senhor Jesus lá para aquele lugar. Dizem que naquele lugar tinha a cabeça de Golias enterrado. E o Senhor Jesus foi crucificado e pisou na cabeça do Golias, que o Golias representa o diabo. Ok? O príncipe das trevas. O Golias representa. Tá? Deus seja louvado. E vamos parar por aqui para não ficar muito grande a live. Siga-me lá no canal Eclésia Católica de Cristo. Tem já o Bíblia Diária Helena, mas vai também no Eclésia Católica de Cristo. Até a próxima. Shalom. Shalom.